Boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Gross. Obrigada pela participação de vocês, mesmo que virtual. Eu vou pedir para todos deixarem o microfone no mudo e ao final da aula eu abro para perguntas, tá? Essa aula ela tem duração de 45 minutos, tá? Com mais 15 minutos de perguntas. Esses são alguns dos tópicos que a gente vai cobrir. Ao final da aula a gente fala sobre as promoções, conversa um pouquinho, faz algumas perguntas e é basicamente isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Gross, eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing e atualmente eu faço um curso de especialização em mídias sociais aqui na Austrália. Eu moro na Austrália já faz 3 anos. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu viajo pelo mundo, então essas fotos, elas refletem um pouco dessas viagens, né? Eu sempre tento ir para locais que eu tenho contato com a natureza. Eu sempre fui muito ligada à natureza, então eu acredito que o meu amor pela natureza e pelas plantas vem de família. O meu avô, ele era praticamente uma enciclopédia ambulante de plantas, né? Então, ele sabia não só o nome popular, mas o nome científico, a origem das plantas, os cuidados que as plantas têm que ter. Então, era muito interessante conversar com ele, era muito divertido. E a minha mãe, ela é engenheira agrônoma e paisagista, então eu sempre tive esse contato com a natureza e sempre busquei passar os meus finais de semana indo em parques, acampando aqui na Austrália, enfim. No entanto, né, apesar desse meu contato com a natureza e dessa constante busca por um estilo de vida natural, com menos substâncias sintéticas e industrializadas, eu nunca antes havia encontrado algo nem sequer parecido com os óleos essenciais, tá? Nada tão eficaz, tão seguro e tão barato como os óleos essenciais do Terra são. Então, como eu conheci, né, esses óleos? Eu sempre fui uma pessoa um tanto ansiosa, a minha ansiedade era do tipo que aparentemente eu estava muito bem, mas haviam diversas coisas passando na minha cabeça. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso, né? É muito comum que a pessoa ansiosa ela não transpareça, mas coloque várias pressões em si mesma e tudo mais. E eu acreditava que isso era normal nos dias de hoje, por causa do estilo de vida moderno, por causa do estilo de vida louco, né, que a gente leva, trabalho, casa, cuidando de todo mundo e tendo diversos papéis, principalmente para a mulher, né, nos dias de hoje. E eu acreditava que isso era normal até o dia em que eu tive uma crise do pânico. Então, eu fui parar no hospital, né? Eu estava no Brasil, tinha voltado para o Brasil para me casar, para ficar um tempo com a minha família. E na noite anterior à minha volta para a Austrália, eu fui parar no hospital. Eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu nem sabia o que era crise do pânico, nunca tinha ouvido falar. Então, eu realmente tinha certeza que estava morrendo. Quem já teve algum contato com isso, ou quem entende um pouco sobre isso, sabe que a crise do pânico, ela imita, né, sintomas de heart attack, esqueci como fala em português, de quando você está morrendo com problema no coração, ou quando você está tendo um derrame. Então, enfim, né, tava com dificuldade de respirar, não estava ouvindo mais a minha família, não estava enxergando direito. Foi realmente um dos momentos mais assustadores da minha vida. E após esse episódio, eu fiquei com medo de praticamente tudo. Eu ficava com medo de ficar sozinha, medo de me relacionar, medo de ir para entrevista de emprego. Então, isso trouxe muitas dificuldades para a minha vida, né? Na verdade, eu mal conseguia pensar sobre isso, quanto mais falar abertamente sobre isso com outras pessoas, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. Porque a crise do pânico e a ansiedade exagerada, quando você tem medo de ter, os sintomas começam a se desencadear. E aí, com os sintomas se desencadeando, você tem mais medo. Então, é um ciclo vicioso. Então, assim, era impensável para mim pensar sobre o que aconteceu, quanto mais estar aqui falando com vocês sobre isso. Bom, então como, né? Como que eu tô aqui agora, abertamente, falando para diversas pessoas sobre esse evento? Então, tudo começou quando uma amiga minha, que está aqui presente, a Liza, ela me apresentou os óleos essenciais.
Inicialmente, eu era muito cética, tá? Eu acreditava em produtos naturais, eu já tinha tido contato com diversos produtos naturais, como eu comentei, mas eu acreditava que eles davam um efeito muito leve, né? Então, um chazinho para acalmar, ou um cheirinho relaxante, tudo mais, e eu achava que era isso. E eu acho que isso é muito pelo contato que eu tive com outros produtos, né? Com outros óleos essenciais de outras marcas, com outros produtos que não tiveram um efeito grande na minha vida como os óleos essenciais. Bom, a primeira vez que eu usei o lavanda foi mais ou menos assim. A Liza me contando, né, dos óleos essenciais, eu resolvi testar, mesmo achando que o efeito seria pequeno. Então, eu comecei, teve um dia que eu estava me sentindo muito mal, estava com dificuldade de respirar, estava com pensamentos repetitivos, e eu já tinha o kit em casa, eu tinha comprado, então eu falei, por que não, né, vou tentar. Então, a primeira vez que eu usei foi mais ou menos assim. Passando muito mal, eu peguei o frasco de lavanda e eu fiz só isso, eu inalei. Do frasco mesmo. E o que aconteceu a seguir eu não sei descrever até hoje, assim, mesmo entendendo a biologia, a ciência, a química por trás, eu não consigo explicar, porque em poucos segundos os meus sintomas começaram a ir embora. Em poucos minutos eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Então foi algo muito chocante. E com o uso diário, em menos de uma semana, eu senti que algo muito grande tinha acontecido na minha vida. Porque eu estava me sentindo confiante e positiva como eu nunca me senti antes. E hoje em dia, né, após meses usando diversos outros óleos essenciais, eu posso dizer com toda certeza que eu nunca me senti tão bem, emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Então, eu durmo bem, eu acordo disposta e animada. Eu passo o dia positiva, equilibrada. O meu cabelo nunca esteve tão bom, a minha pele nunca esteve tão bom, a digestão, eu tinha muito problema de digestão. E, enfim, diversos outros aspectos da minha vida, né? Ao decorrer dessa aula, vocês vão entender todos os benefícios que esses óleos trazem para a nossa vida. Então, vocês devem estar se perguntando, né? O que são essas poções mágicas? O que são essas substâncias que trouxeram um impacto tão grande na minha vida e na vida de tantas outras pessoas? Bom, o Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, naturais, que dão às plantas os seus aromas distintos. Então, eles são como se fosse o sistema imunológico das plantas. Ao mesmo tempo que eles protegem as plantas de fungos, bactérias, insetos e outros organismos prejudiciais, eles atraem insetos polinizadores que são benéficos às plantas. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, é uma flor de lavanda. Eu até peguei uma lavanda aqui para mostrar para vocês. É essa mesma flor, ó, não sei se vocês conseguem ver bem. Essa flor de lavanda, ela tem, assim, na superfície dela, ela tem os óleos essenciais. Então, a imagem da direita é o saco, a bolsa de óleo essencial 10.000 vezes magnificada. Então, esse é o óleo essencial. Os óleos essenciais, eles não são algo novo, tá? Eles sempre existiram. Então, existem relatos de produtos à base desses óleos em 3.000 a.C., pelos egípcios, depois pelos gregos, romanos e diversos outros povos, em tratamento de beleza, em preparação de alimentos, cerimônias religiosas, cirurgia, perfumaria, manutenção e tratamento da saúde. Então, muitos usos diferentes. Eles não são algo novo, eles sempre existiram, né, por ser algo natural, mas o que é novo, o que é diferente é a forma prática e extremamente pura que a doTERRA oferece esses óleos essenciais para gente. Então, nesse frasquinho de óleo essencial, você tem a essência da planta, você tem o core, você tem o sistema imunológico da planta, e você leva esse óleo para onde você quiser, você utiliza no momento que você quiser, basta que você abra o frasco e inale e você vai ter os benefícios. Então esse é o grande diferencial, a pureza e a praticidade que esses óleos são oferecidos para a gente.
Bom, então você deve estar se perguntando, né? Se a gente já conhecia esses benefícios há milhares de anos, por que que a gente continua e usa cada vez mais alternativas sintéticas, né? E por que que eu só estou aprendendo sobre eles agora? Bom, a história inteira ela fica para uma outra aula, porque ela é muito longa, mas de forma resumida, a mudança de hábitos, né, a mudança de hábitos da medicina, alimentação natural para algo sintético, teve origem no controle do conhecimento no século XVIII e na ascensão da indústria farmacêutica multibilionária, com o pico da mudança acontecendo durante o século XX, quando surgiram as drogas sintéticas. Bom, aqui eu vou fazer um parênteses para deixar algo claro, né? Tanto eu quanto a doTERRA entendem que as drogas sintéticas elas têm o seu valor e eu sou muito grata por elas existirem, né? Para tratar condições específicas, em situações muito específicas. Mas é o uso indiscriminado para absolutamente tudo que não faz sentido e está adoecendo a gente, né? Então, por exemplo, por que que você vai utilizar uma droga sintética, um remédio para enxaqueca, que vai te dar efeitos colaterais, como uma dor de estômago, causar diversos desequilíbrios no nosso corpo, se na grande maioria das vezes uma única gota do óleo essencial de peppermint te vai dar um efeito mais rápido, mais eficaz e mais seguro. E ao invés de dar os efeitos colaterais, ele vai trazer benefícios colaterais. Então, o que são esses benefícios colaterais, né? Quando você utiliza o peppermint, por exemplo, para uma dor de cabeça, indiretamente você vai ter abertura das vias aéreas, você vai ter disposição e foco. Ou seja, ao invés de utilizar algo sintético, feito em laboratório, que vai te dar dor de estômago, que vai causar diversos desequilíbrios no corpo, você pode usar algo que é natural, que existe desde sempre e vai te dar diversos benefícios secundários. Bom, além disso, a maioria dos remédios sintéticos, eles tratam um sintoma, né, e não a causa. Já os óleos essenciais, eles têm a capacidade adaptogênica, ou seja, eles atuam onde o seu corpo precisa que eles atuem. Com isso, eles tratam a causa. Por exemplo, né, muitas vezes eu tinha dor de cabeça de origem emocional, por causa da ansiedade. Se eu utilizasse um remédio sintético para dor de cabeça, ele ia atuar no sintoma, né, na dor de cabeça, mas se você utilizar o lavanda, ele vai tratar tanto o sintoma da dor de cabeça quanto a causa, que é a ansiedade. Tá? Então, os óleos essenciais, eles são puros, potentes e versáteis. Aqui só lembrando que tudo que eu falar nessa aula é referente aos óleos essenciais doTERRA, tá? Já que eu não posso certificar a pureza e qualidade de outras empresas. Então, uma única gota de óleo essencial de peppermint equivale a incríveis 28 xícaras de chá da mesma erva. Então, por isso a gente sempre indica a menor dose possível, porque é extremamente puro e concentrado. Às vezes a gente pensa, é natural, posso tomar o vidrinho inteiro. Não, gente, é muito concentrado e é muito puro e é muito potente. Então, isso também quer dizer que eles rendem muito. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se vocês puderem fechar, não sei se está dando muita interferência. Se tiver, me avisem que eu tento fechar daqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Acho que agora fechou. Agora fechou. Tá, então onde eu parei? Bom, uma gota equivale a 28 xícaras de chá, né? Isso quer dizer também que que eles rendem muito. Então, em um vidro de 15 ml, existe em média 300 gotas, ou seja, 300 doses, né? Ou 300 usos. Os óleos essenciais, eles também são muito versáteis, né? Porque, diferentemente dos remédios sintéticos, que são compostos geralmente por um ou dois ou três compostos isolados, os óleos essenciais, eles possuem diversos compostos com diversos benefícios terapêuticos. Então, por isso, às vezes, você vê uma lista enorme, né, de benefícios que aqueles óleos essenciais trazem. E aí você pode ficar assustado. Quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, o meu marido falava assim, ele perguntava, né, o que que para que esse óleo é? Aí eu falava, é bom para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E uma lista enorme. E aí ele ficava assim, mas não é possível, né? Como que uma única substância tem tantos benefícios? É poção mágica? O que que é isso, né?
Gente, não é poção mágica, não é mágica, é ciência, né? E essas imagens da direita mostram isso. Então, como vocês podem ver nas imagens da direita, o gráfico de baixo, ele é o teste feito no óleo essencial de melaleuca da doTERRA. Então, vocês estão vendo que tem um monte de risquinho no gráfico e do lado tem uma lista gigantesca que são todos os compostos que existem dentro desse óleo essencial. Tá? Então, cada um desses compostos tem diversos benefícios. A imagem de cima, ela é uma imagem só de referência. Então, fizeram o mesmo teste do óleo essencial em uma substância sintética. Então, se vocês estão vendo que só tem 3, é por isso que existe essa diferença entre algo sintético e algo natural e extremamente puro. Tá? A gente está acostumado a toda vez que tem alguma queixa, né, a gente ir na farmácia. Então, tô com dor de cabeça, vou comprar um remédio para dor de cabeça. Daí você tá com um outro problema, vai lá e compra um remédio para aquele outro problema. A gente não está acostumado com isso, né? A gente desacostumou, na verdade. Mas os óleos essenciais eles são muito mais versáteis e muitas vezes podem resolver, né? Podem auxiliar o corpo a se curar de diversas queixas diferentes. Então, não é crença, gente, é ciência, né? Os óleos essenciais funcionam, independente de você acreditar ou não, eles vão continuar funcionando. Existem centenas de estudos científicos que comprovam isso e um número ainda maior de pessoas que foram beneficiadas imensamente por eles no mundo inteiro, tá? Então, se você tiver interesse, faz uma breve pesquisa e eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com os resultados e por não saber disso antes. Bom, então agora eu vou falar um pouco por que eu escolhi a doTERRA, né? Quais são os diferenciais da doTERRA? Como eu comentei com vocês, eu já tinha tido contato com diversas outras marcas e infelizmente eu não tinha tido o resultado que eu tive com a doTERRA. Depois que eu tive, né, essa grande mudança na minha vida com lavanda, eu resolvi pesquisar. E aí, além de eu entender o porquê, eu me apaixonei pela empresa. Então, um dos principais diferenciais da doTERRA é a pureza e o grau terapêutico. A empresa nasceu há 12 anos nos Estados Unidos, do sonho de alguns amigos em oferecer os óleos essenciais mais puros e com mais alto grau terapêutico já vistos. Por isso, a doTERRA, ela é fissurada, ela é assim louca, focada 100% em qualidade. Esse é o grande foco da empresa. E por isso ela aplica mais de 8 testes de qualidade e pureza em laboratórios terceirizados diferentes e que são repetidos em cada uma das fases de produção desse óleo. Ela é a única que tem o certificado CPTG, ou seja, Certified Pure Therapeutic Grade. Em português, significa o certificado de pureza e grau terapêutico. Ela também é a única no Brasil, né, que tem autorização da Anvisa e da Covisa para uso interno, ou seja, ingestão. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Tá, tudo bem, legal, tem esse certificado, mas por que que isso importa para mim? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Bom, infelizmente, né, por falta de regulamentação e fiscalização, ainda existem empresas que adicionam enchimentos, então álcool, óleos vegetais e até óleos minerais para baratear o custo desse óleo essencial. E também existem empresas que não têm controle de qualidade, ou até pior, que falsificam o produto por completo, tá? O que pode causar sérios problemas de saúde. E é muito difícil de identificar, a não ser que você tenha um frasco de doTERRA e um frasco de alguma outra marca X, aí você vai perceber a diferença, vai parecer que está inalando um produto sintético e sei lá, um campo de flores, né? Então, eu já fiz isso e é muito nítida a diferença. Mas, caso contrário, vai ser muito difícil de você saber, né, você perceber isso. Então, por isso é importante esse certificado. Então, com os óleos essenciais doTERRA, além de você ter certeza que você e a sua família estão utilizando um produto que é 100% natural, puro e seguro, vocês também vão saber exatamente pelo que vocês estão pagando. Então, vocês não vão estar comprando uma coisa extremamente diluída ou contaminada, ou o que seja. E é muito incrível, gente. Eu já cansei de apresentar outros óleos para pessoas que tiveram experiências com outros óleos essenciais. E só de inalar o óleo, na hora, elas ficam muito chocadas. Elas falam, mas isso não é óleo essencial, o que que é isso, né? O que que é? Não, isso é óleo essencial. Talvez o que você experimentou antes não seja. Enfim,
Outra coisa que a doTERRA fez e que ganhou meu coração, fez e faz ainda, né, que ganhou meu coração, é o sistema de rastreio que eles oferecem para os consumidores. Então, cada frasco tem um código aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Tem um código. Se você colocar esse código no site source2you.com, ele mostra o resultado de todos os testes que foram feitos especificamente no lote daquele seu óleo. Tá? Ou seja, além da empresa fazer de tudo e mais um pouco para garantir a pureza e a qualidade dos óleos, ela ainda fornece todas as informações dos testes para os consumidores. Então, isso se chama transparência e confiança no produto. O terceiro grande diferencial e o responsável pelo altíssimo grau terapêutico que os óleos essenciais do Terra têm são o cuidado desde o cultivo, né? Então, os óleos, eles são extraídos de plantas que são cultivadas em seu habitat nativo. Ou seja, a copaíba e a tangerina é cultivada no Brasil, melaleuca, que é originário aqui da Austrália, na Austrália, a lavanda na França e assim por diante. Aí, de novo, vocês podem se perguntar, tá? Muito legal, muito interessante, mas que diferença isso vai fazer para mim? Bom, essa eu queria que meu avô tivesse vivo para explicar para vocês, mas eu faço o meu melhor. As plantas que são cultivadas em seus habitats de origem, elas atingem o seu mais alto grau terapêutico porque elas contam com as condições ideais de solo, clima e colheita. Então, vocês já comeram, por exemplo, uma fruta no país de origem e em outro país? Ou até em estados diferentes do Brasil? Se vocês provarem, por exemplo, o abacaxi aqui na Austrália, pode ser que vocês deixem de gostar de abacaxi, porque o abacaxi aqui não é gostoso, ele nunca fica doce, né? Porque ele não tem as condições ideais para ele ser cultivado. Então, se a planta é cultivada em outro habitat, pode até ser que ela sobreviva, que ela dê frutos, que ela dê óleos essenciais, mas não com o mesmo grau terapêutico do que se ela tivesse sido cultivada no país de origem. Então, de novo, né, marcas que não falsificam, que são sérias e tudo mais, mas que têm uma única fazenda em um único local para baratear o custo, pode ser que ela produza um óleo essencial ok, mas que não vai ter um alto grau terapêutico. Bom, aqui a gente entra no quarto grande diferencial da doTERRA, né, que é a responsabilidade social, que é uma das coisas que mais me motivam a fazer o que eu faço todos os dias. Então, ela tem o Co-Impact Sourcing e o Healing Hands. O que isso quer dizer é que a doTERRA desenvolve parcerias mutuamente benéficas diretamente com os milhares de pequenos agricultores de áreas subdesenvolvidas no mundo inteiro. Então, além de pagar o valor justo para eles, ela leva água potável, constrói escolas, doa hospitais e desenvolve diversos outros projetos que mostra que ela realmente se preocupa com essas famílias. Vale a pena assistir no YouTube os vídeos sobre esses projetos. Eu aconselho, é emocionante e eu chego assim a chorar de tão lindo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as formas de uso, né? Existem 3 diferentes formas de uso: o aromático, tópico e o uso interno, que é a ingestão. O uso aromático, ele se dá tanto pelo difusor, quanto inalação do óleo diretamente do frasco ou inalação na palma das mãos. O uso aromático ele é extremamente eficaz para o suporte emocional. Então, quando você inala o óleo essencial, ele vai direto para o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelos processos emocionais e onde a gente guarda as nossas lembranças, as que a gente tem consciência e as que a gente não tem. Por isso, as pessoas ficam tão chocadas, né, com os óleos essenciais quando elas experimentam a primeira vez. Então, se vocês estivessem aqui, eu ia pegar o óleo essencial de peppermint, ia pedir para vocês abrirem a palma da mão de vocês, ia pingar 2 gotinhas, ia pedir para vocês inalarem. Gente, não tem como, infelizmente, passar o aroma pelo computador, mas quem já conhece os óleos essenciais sabe a sensação incrível que é esse momento, assim. As vias aéreas, elas se abrem instantaneamente, você sente o seu corpo relaxar, você se sente elevado e toda a tensão vai embora. E por que isso acontece tão rápido, né? Em 2 segundos, os óleos essenciais inalados atingem o sistema límbico.
em 2 minutos, eles vão para a corrente sanguínea. E em 20 minutos, esses óleos essenciais, eles estão em absolutamente todas as células do seu corpo. Então, a forma aromática, ela é uma das melhores formas, né, de se utilizar o óleo essencial, principalmente para a questão emocional. E a forma mais eficaz de utilizar esses óleos de forma aromática é com o difusor. O difusor faz muita diferença, porque ele permite que todos que estão no mesmo cômodo se beneficiem daqueles óleos essenciais. E também é uma forma muito eficaz de tratar quem tem resistência, então idosos, crianças e até pets. No entanto, é muito importante, né, comprar um difusor apropriado para garantir a conservação do grau terapêutico desses óleos. A doTERRA ela oferece, né, ela tem os difusores que têm todas as características necessárias para manter esse grau terapêutico. No Brasil, acabou de lançar o Petal 2.0, que é incrível. Peçam para a pessoa que convidou vocês para essa aula contar um pouquinho sobre esse difusor para vocês. Vale muito a pena, gente. Eu tenho 2 aqui em casa, para vocês terem ideia, que eu já quero o terceiro. Então, agora vamos falar um pouco sobre o uso tópico, né? A segunda forma de uso é a tópica. Como os óleos essenciais do Terra são altamente puros e concentrados, é quase sempre recomendada a diluição. Bom, vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas eu diluo o quê? Em água? Não, vocês diluem em óleo vegetal, né? Os óleos essenciais, eles são óleos lipossolúveis, ou seja, eles diluem em outros óleos. E nunca utilizem óleos minerais, tá, gente? Óleo Johnson Johnson é mineral. A doTERRA, ela tem o óleo de coco fracionado, tá? Que é esse aqui. Este, para quem não conhece. Ele é ideal, porque além dele ser super leve, ele não cheira, ele não mancha, ele não endurece como o óleo de coco que você pode comprar no mercado e ele não tampa os poros da pele. Então ela fez especificamente para que a gente possa ter um óleo vegetal que é fácil de diluir e que promove uma hidratação suave na pele. E por que a diluição é recomendada, né? Além da questão dos óleos essenciais serem altamente concentrados, eles também são voláteis. Isso quer dizer que eles evaporam muito rápido. Então, quando a gente dilui em óleo vegetal, além de você poder espalhar em uma área da pele muito maior, isso vai fazer com que os óleos essenciais fiquem mais tempo em contato com a pele, aumentando a absorção. Então, e além disso, você economiza, né? Porque aí você acaba utilizando menos gotas para uma área maior. Então, não tem por que não diluir, gente. É sempre recomendada a diluição. Existem diversas recomendações para o uso tópico, né? Algumas delas são para promover a saúde, prevenir o envelhecimento precoce da pele, aliviar a tensão muscular, estimular a circulação, minimizar manchas e cicatrizes, tratar queimaduras e por aí vai. O terceiro uso, que é o uso exclusivo da doTERRA no Brasil, pela questão que eu já comentei da pureza, é o uso interno, tá? Ou a ingestão. Essa ingestão ela pode ser feita do óleo em água, com mel, no chá, no preparo de alimentos e através de cápsulas vegetais. Então, a ingestão, por exemplo, do óleo essencial de lemon, ela promove um detox no corpo todo. E as cápsulas, elas auxiliam no uso interno, quando o gosto do óleo essencial não te agrada. Então, como vocês podem ver na imagem, a moça ela tá pingando, né, o óleo essencial dentro da cápsula. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, o óleo essencial de lavanda para ansiedade, de forma interna. Como ele é floral, pode dar a sensação que você está ingerindo um perfume. Então, a cápsula ela é indicada nesse sentido. O uso interno é sempre o último que eu indico, tá? Porque na maioria das vezes você pode ter os resultados satisfatórios com os outros tipos de usos. Bom, então agora que vocês já entendem um pouco o que são os óleos essenciais, as diferentes formas de uso, vocês podem estar se perguntando quais óleos, né? Quais óleos essenciais que eu devo usar? Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Então, o que você gostaria de sentir mais? Você gostaria de sentir mais disposição, mais felicidade, mais paciência, mais foco? Você gostaria de sentir menos? Você gostaria de sentir menos dificuldade de digerir alimentos, menos alergia, menos tristeza, ansiedade, insônia, dor muscular? Enfim, acho que agora vocês já têm uma ideia, né? Uma resposta do que vocês gostariam de sentir mais e menos. Então, eu vou apresentar para vocês os 12 principais óleos da doTERRA,
que são os mais vendidos e os que vão mudar a saúde de vocês. Eu vou começar pelo lavanda, logicamente, né? Porque o lavanda foi o óleo essencial que me trouxe para os óleos essenciais e que começou a mudar a minha vida. O óleo de lavanda, ele é considerado o óleo da comunicação, porque ele ajuda a superar sentimentos de não ser visto, ouvido e entendido. Ele é um poderoso ansiolítico, antidepressivo, auxilia na dor de cabeça de origem emocional, alergia de pele, ele é antisséptico e pode ser utilizado em queimaduras, tá? Ele acelera o processo de cura de queimaduras e cicatrizes. Para a pele, ele estimula a produção de colágeno. Então, ele ajuda, né? Ele auxilia na diminuição das marcas de expressão. Ele também estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, ou seja, ele melhora, né, esse sono, ele faz com que você caia no sono de forma mais rápida e mais profunda. E ele não dopa, então ele não te deixa sedado com medicamentos sintéticos para insônia. Tá? Você dorme bem e você acorda descansado. O frankincense, ou olíbano, como é conhecido no Brasil, ele é o óleo da verdade. Então é um óleo extremamente precioso. Tá? Ele ajuda a se reconectar com o divino, independente da sua religião. Ele promove essa conexão espiritual profunda que só experimentando para entender. Para vocês terem uma ideia, segundo a Bíblia, o olíbano, ou incenso, né, como é mencionado, foi um dos presentes dados a Jesus Cristo pelos reis magos, junto com mirra e com o ouro. Isso mostra o quão precioso ele já era há milhares de anos atrás, independente de religião, como eles já valorizavam, né, esse óleo essencial. No quesito emocional, ele promove o equilíbrio das emoções, sentimentos de paz, conexão e satisfação geral. Ele é antidepressivo e auxilia em casos de insônia. Para o uso estético, ele melhora a aparência da pele, diminuindo o envelhecimento precoce também e as marcas de expressão de forma muito similar ao lavanda. Ele reduz a oleosidade e manchas, e por isso ele não sai dos meus blends de pele. Eu faço diferentes blends, né, ou misturas de óleos essenciais, e o frankincense e o lavanda sempre estão nos meus blends. Ele é regenerador celular, ou seja, ele auxilia na produção de novas células saudáveis, e por isso ele é base de tratamentos autoimunes e autismo. Ele auxilia também no caso de asma, no funcionamento do sistema digestivo, do trato gastrointestinal e do trato urinário. E o mais interessante dele, ele tem ação potencializadora dos demais óleos. Então, se você tiver algum óleo essencial que você está usando e não está atingindo o resultado esperado, adiciona o frankincense, que vai dar uma potencializada. Ou seja, né, gente, se eu puder indicar um único óleo essencial para vocês terem em casa, eu indico o olíbano, porque ele tem muitos benefícios. E ele vem nos kits com um preço super incrível. Bom, o limão siciliano, ou o lemon, né, ele é o óleo do foco. Então, ele promove a alcalinização e a desintoxicação do corpo. Ele auxilia em enjoo matinal de grávida, ele promove a sensação relaxante, ele é antioxidante, faz drenagem linfática, apoia na perda de peso, é desodorante, desengordurante e delicioso para saborizar a água. Eu só tomo, por exemplo, água com o lemon, né? E isso faz com que a minha ingestão de água aumente muito. Eu também uso ele na limpeza da casa. Para a limpeza de vidros, ele é incrível porque ele é desengordurante. E quando você utiliza os óleos essenciais na limpeza da casa, além de você diminuir o acúmulo tóxico por não utilizar produtos sintéticos, você acaba tendo os benefícios emocionais também, além do aroma ficar delicioso, né? O peppermint, ou hortelã-pimenta, ele é o óleo do coração exultante. Então, ele é ótimo para dor de cabeça, náuseas de carro, ele traz disposição e ânimo. É o primeiro óleo que eu utilizo todos os dias. Então, logo que eu acordo, é o primeiro óleo que eu inalo, porque ele abre as vias aéreas e dá essa disposição. Então, ele faz com que eu comece já o meu dia me sentindo bem. Ele ajuda na falta de foco e ele te eleva. Ele auxilia no crescimento capilar e auxilia no tratamento de vícios, principalmente de cigarro. E, gente, só lembrando, tá? Às vezes pode parecer
que são muitos benefícios, mas lembrem-se daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Por ser substâncias naturais, complexas, eles realmente têm compostos diferentes que funcionam de formas diferentes no nosso corpo. Então, o melaleuca, né, ou tea tree, ele é o óleo dos limites energéticos, ou seja, quando você tem dificuldade de dizer não, esse é um óleo super recomendado. É um excelente anti-inflamatório, poderoso antifúngico, é um tônico natural, tanto para peles secas quanto para peles oleosas, então ele causa esse equilíbrio, né, da oleosidade da pele. Ele atua muito bem em acne, para espinhas e para cravos. Então, para vocês terem uma ideia, uma cliente minha, ela estava com muita acne por causa da mudança de clima aqui da Austrália. A Austrália tem um clima muito seco. E chegava a dar aquele cisto, sabe, de acne no rosto dela. Gente, é impressionante. Ela usou por poucos dias e já fez um efeito, assim, incrível, incrível. Ele seca as espinhas como mágica. Ele é imunoestimulante, antibacteriano, antiviral, auxilia em casos de cândida, dor de ouvido. Só lembrando que sempre é uso externo, tá? Nunca colocar o óleo essencial dentro do ouvido, dentro do nariz ou dentro do olho. Então, é uso externo. Dor de dente, lábios rachados, herpes, manchas, afta, gengiva sensível e inchada. Ele é um dos óleos mais versáteis e ele vem aqui da Austrália. O orégano, ele é considerado o óleo da humildade e do desapego. Então, ele ajuda a diminuir o orgulho. Se você conhece alguém que tem dificuldade em ouvir feedback ou que tem dificuldade em aceitar que nem sempre está certo, esse óleo é incrível. Tá? Quando você está com dificuldade de desapegar também, tanto de coisas materiais quanto emocionais, esse óleo dá um bom suporte. Ele é um poderoso antifúngico, até mais que o melaleuca, ele é mais forte ainda que o melaleuca. Ele é imunoestimulante, ou seja, dá um bom suporte ao sistema imunológico. E o uso dele, ele tem que ser necessariamente diluído, tá? Porque ele é um óleo quente. Então, ele é muito forte, tem que ser diluído. E ele não é indicado para ser utilizado por mais de 10 dias consecutivos. Porque, como ele tem esse potencial antibactericida, ele pode acabar matando as bactérias boas também se utilizado por muito tempo. Ele é ótimo para quando você está exausto no fim do dia. Então, ele dá esse ânimo. Ele te revigora, né? Ele dá um bom suporte ao sistema respiratório e imunológico. Bom, copaíba é considerado o óleo da vida. Então, ele é um poderosíssimo anti-inflamatório. Ele é extraído da nossa Amazônia, de 4 partes diferentes da planta. Eu, pessoalmente, tomo 2 gotas de copaíba todos os dias de forma sublingual, que é uma indicação do Dr. Hill, né, que é o médico americano que mais entende sobre óleos essenciais. Os americanos, eles são loucos pela copaíba, né, e eles utilizam há anos, muito antes dos brasileiros dar valor ao copaíba. Mas só lembrando que tudo que eu comentar aqui de usos, sempre consultem a consultora de vocês, a pessoa que te chamou para essa aula, se fui eu comigo, se foi outra pessoa com essa pessoa. Eu estou compartilhando com vocês alguns usos, mas é muito importante ter uma consultoria, é importante que a pessoa entenda o seu estilo de vida, as suas necessidades específicas. Então, o copaíba, ele também acelera a cicatrização de ferimentos, ele é expectorante, tá? Ele pode ser utilizado com o brief, quando você tem tosse. Ele desinflama as células, atuando a nível celular. Combate o estresse, acalma a mente, tem efeito semelhante no cérebro ao CBD, né, que é o óleo não psicoativo que é extraído da cannabis. E ele deixa a cor da pele uniforme. O tangerina, ele é considerado o óleo do elogio e da criatividade, né? Os cítricos, em geral, eles são conhecidos como os óleos da alegria, porque eles têm essa capacidade de elevar e edificar o humor. Então, quando você está para baixo, um cítrico ajuda muito. O tangerina, ele auxilia em casos de depressão, prisão de ventre, controla o apetite, tanto para falta quanto para excesso, então ele é um equilibrador. Além do lavanda, os cítricos foram e ainda são essenciais, né, para me auxiliar nessa questão da ansiedade. Então, quando eu estou me sentindo para baixo, eu sempre recorro a um cítrico e de forma preventiva também eu utilizo eles para não ter a ansiedade. Agora eu vou falar um pouco sobre os blends, né, sobre os mixes de óleos essenciais que são exclusivos da doTERRA, você não vai encontrar de outra marca. O Brief, ou Easy Air, como é conhecido aqui na Austrália, ele é o óleo da respiração.
né? Ele é o blend respiratório da doTERRA. Ele não pode ser ingerido, tá? Apenas uso tópico e aromático. Ele é ideal para todas as ites, então rinite, bronquite, sinusite, etc. Ele é maravilhoso para ronco também. Você pode aplicar ele com o Deep Blue nos pés. Ele é incrível para a crise do pânico, porque quando você tem a crise do pânico, sente que você tem dificuldade para respirar, então ele abre bem as vias aéreas, aumenta a oxigenação do corpo e acalma. Então ele auxilia muito nessa questão. O Deep Blue, ou Ice Blue, como é conhecido aqui na Austrália, é o óleo de renderador. Então ele é o nosso gelol natural, né? Só que mais eficaz, mais seguro e mais barato. Esse blend ele também não pode ser ingerido. Ele é formulado principalmente para uso tópico, porque ele atua em todos os tipos de dores. Então, tensão muscular, hematoma, fibromialgia, dor de pescoço, tendinite, artrite, artrose, hérnia de disco, exaustão e ronco. Ele é utilizado por times de futebol no Brasil, tanto antes quanto após o treino, para relaxar a musculatura e evitar lesão. Então, ele é super estudado e super utilizado já por grandes times de futebol no Brasil. O próximo é o OnGuard. Então, o OnGuard ele é o óleo da proteção. Ele dá suporte ao sistema imunológico. Ele é ótimo para infecção bacteriana, amidalite, infecção hospitalar. Para vocês terem uma ideia do quão potente ele é utilizado como desinfetante nos hospitais nos Estados Unidos. Então, uma pesquisa mostrou que quando você pinga uma única gota de OnGuard numa superfície, ela fica 7 dias sem bactéria naquela área em que ele foi aplicado. E a doTERRA agora tem um OnGuard em spray que você pode levar onde você for. Ele é maravilhoso também para utilizar na limpeza da casa, junto com o Lemon. Então, assim, para que você vai utilizar, né? Produtos químicos tóxicos, sintéticos na limpeza quando você tem o OnGuard. O Zengest, ele é o óleo domador da barriga. Ele é ideal para todas as questões ligadas ao aparelho digestivo, um dos mais queridos da doTERRA e meu também. Além dele evitar problemas digestivos, ele aumenta a absorção de nutrientes, ou seja, mesmo que você se alimente bem com alimentos frescos e variados, vale a pena adicionar ele nos seus hábitos diários, porque ele vai fazer com que você tire o máximo daqueles alimentos, com que você absorva os nutrientes de forma mais eficaz. Ele é um blend elaborado a dedo para azia, refluxo, cólica, infecção alimentar, dor de cabeça relacionada à alimentação, cólica de bebê, síndrome do intestino irritável, dor de estômago, estômago embrulhado, enjoo e por aí vai. Todas as questões do trato gastrointestinal. Ele me ajuda muito também com a intolerância à lactose. Então, eu tenho intolerância à lactose quando, sem querer, eu me alimento com laticínios, eu utilizo o Zengest ou Digest Zen, né? E ele diminui sintomas assim 90%. Bom, então, agora que vocês já entendem um pouco sobre os olhos, sabem sobre os olhos, vocês podem estar se perguntando por onde vocês começam, né? A doTERRA, ela oferece a opção de se cadastrar como um cliente preferencial para você ter acesso a benefícios incríveis. Então, ao se cadastrar, para vocês terem uma ideia de todos os benefícios, você ganha 25% de desconto em todos os produtos desde a primeira compra. Suporte de um consultor, né, que vai te auxiliar nessa jornada com os óleos essenciais. Acesso ao nosso grupo, né, a nossa comunidade online, a gente compartilha dicas e informações dos óleos essenciais, formas de uso, depoimento. Acesso ao programa Fidelidade mais generoso que eu já vi. Então, nesse programa Fidelidade, você pode ganhar produtos de graça todos os meses, você ganha pontos para trocar por produtos e acesso a promoções exclusivas para membros. Então, é realmente incrível, eu ganho diversos óleos com o acúmulo de pontos. Para você se cadastrar, existem 2 opções, tá? A da esquerda é através da taxa. Então, você paga uma taxa de R$90 no Brasil ou $35 na Austrália e escolhe os produtos que você quer comprar, tá? Ou você pode fazer como 99% das pessoas fazem, por ser muito melhor e um custo-benefício muito mais alto, que é se cadastrar com um kit de cadastramento. Cadastrando com o kit, você fica isento da taxa, tá? Então você não tem que pagar aqueles R$90 ou $35. Você tem acesso aos 10 óleos mais vendidos,
com um desconto gigante ainda em cima desses olhos, além dos 25% de desconto. Você vai ter uma farmacinha natural ao seu alcance, que vai te dar uma autonomia para cuidar de você e da sua família. Com ele, você vai ter benefícios emocionais, físicos, mentais e produtos que satisfazem 80% das suas necessidades de bem-estar. A escolha é sempre sua, tá? Mas as poucas pessoas que se cadastram com a taxa acabam se arrependendo, porque depois elas acabam comprando os mesmos óleos que vem no kit, só que com um preço mais alto. Bom, agora eu vou falar sobre os 3 principais kits, tá? Então, o primeiro kit é o kit essencial para a família. Esse é o kit que eu escolhi para começar, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria escolhido outro e vocês vão entender o porquê. Ele é incrível, ele tem 10 dos 12 óleos que eu comentei com vocês. O segundo kit é o kit Brasil Living. Então, ele é muito similar ao primeiro kit que eu comentei. A única diferença entre eles é que o Família, esse, tem o Zengeste e o orégano, enquanto no Brasil Living a gente tem o Copaíba e o Tangerina. Se você estiver no Brasil, não compensa você comprar esse, compensa você comprar o primeiro, porque você já vai ganhar o Copaíba quando você se cadastrar após essa aula. Mas sempre a escolha é sua e converse com a sua consultora para achar um kit que se adeque melhor às suas necessidades. E o terceiro kit, que é o kit que... Opa, peraí que eu passei. Que é o kit que eu teria escolhido se eu voltasse atrás, é o kit essencial para o lar. Por quê? Esse kit, ele vem com os frascos de 15 ml, tá? Então, na Odoterra a gente tem o de 15 e o de 5. Então, ele vem 3 vezes mais de volume de óleo e ainda vem com o difusor que sai praticamente de graça. E eu acabei comprando o difusor depois, né? Então, valeria muito a pena eu ter começado com ele. Mas, novamente, fiquem à vontade para escolher, converse com a consultora de vocês. Comprando qualquer um desses kits, você ganha acesso a todos os produtos do Terra, com 25% de desconto, mais todos os benefícios que eu comentei. Bom, gente, é basicamente isso. A nossa apresentação, ela se encerra aqui. Muito obrigado a todos que estão aqui até agora, né? Tá tarde aí no Brasil, eu sei. Muito obrigado para quem entrou aqui na Austrália também. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou agora à disposição. Vocês podem abrir o microfone de vocês. Me sigam no El Plus Oil, no meu Instagram, que eu compartilho diversas dicas e informações. Conversem com a pessoa que te chamou para essa aula. Enviem as informações de contato de vocês para o e-mail que está aqui no chat, para vocês terem acesso à promoção. E eu gostaria de fazer uma observação aqui. Se você tem interesse em saber mais sobre o negócio, sobre como funciona o negócio do Terra, o que é ser um consultor, a gente tem aula toda semana, tá? E tem reuniões, diversas reuniões, então peça para a pessoa que te chamou para essa aula para te enviar o convite dessas reuniões. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu vou dar uma olhada agora no chat. Eu estou à disposição. E muito obrigada novamente pela presença de todos. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Parabéns, Aline, pela apresentação. Foi maravilhosa. Parabéns. Obrigada, Cris. Obrigada. Muito Aline. Oi. Aline, eu fiquei bem sensibilizada com a sua história, que é muito parecida com a minha. Eu também tive síndrome do pânico, meu filho, e eu sei bem o que é viver isso, né? E hoje eu tenho como uma missão também poder levar esses olhinhos para o máximo de pessoas possíveis, se possível, ainda as crianças na sua primeira infância, né? Eu acho incrível uma mãe poder usar uma terapia desde a gestação até, enfim. Parabéns aí pelo seu compartilhar, pela sua coragem, né? Porque realmente a gente fica com uma certa dificuldade de falar disso quando a gente está vivendo, né? Mas hoje eu também, né, faço questão de falar sobre o meu histórico familiar ansioso, depressivo e até mesmo com casos de suicídio que a gente, infelizmente, é difícil, mas a gente precisa falar, né? Porque isso cresce cada dia mais. E a gente sabe o quanto os olhos podem ajudar. Parabéns aí pela sua coragem. Tá bom? Muito obrigada. Quem tá falando? Desculpa, eu não consegui ver aqui o nome. Elô. Eu tô vendo você mais. Eu sei que eu aprontei aqui, mas eu acho que eu tirei
Ah, você não me vê, desculpa, que eu tô sem a Agora eu câmera. vi, agora eu tô vendo. Tá bom, um beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada também por compartilhar. É realmente complicado, né, a gente compartilhar isso, mas é muito importante porque muitas outras pessoas podem estar passando pelo que a gente já passou e levar essas soluções naturais tão seguras. Nossa, menina, eu fiquei aqui, ó, pensando um monte de gente que eu queria que estivesse aqui hoje para ver sua aula. Nossa, muita gente que tem dificuldade de falar, né, sobre isso. Total, total. É muito difícil, é um desafio muito grande, mas a gente pode, né, levar esses olhos para as pessoas, levar essas soluções e auxiliar as pessoas a lidar com essas situações tão complicadas e tão comuns hoje em dia, né? É, exatamente. Tá bom. Muito obrigada.